Graça e paz, esta é a voz que cura, um espaço cristocêntrico onde você encontra devocionais sem mistura, deixando a palavra de Deus como ela é e mantendo Cristo no centro. Na segunda-feira, nós conversamos sobre identidade. A gente pode ver em Colossenses que a nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Mas hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Se nós sabemos que a nossa identidade está em Cristo, então por que muitas vezes a opinião das pessoas ainda consegue mexer tanto com a gente? Você já parou para pensar nisso? Se nós aprendemos semana passada que nós estamos guardados nele, escondidos nele, então por que eu me abalo com a opinião das pessoas? Antes de nós continuarmos, eu quero que você me ajude, né? A gente tem oferecido esse material para você, esses devocionais de forma gratuita, mas eu peço que você deixe o seu like. Muitas pessoas assistem e não deixam o like. E isso é importante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. E assim ele acaba o algoritmo, né, entregando para outras pessoas. Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha, pelo menos com uma pessoa. Se você apertar aí no botão compartilhar, vai lá no seu WhatsApp e envia pelo menos para uma pessoa ou envia em um grupo. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas que talvez estão vivendo aprisionadas com uma identidade que não está sendo construída em Cristo. E eu desde já agradeço pela sua ajuda. Então, muitas vezes, um elogio tem o poder de mudar o nosso dia, assim como uma crítica tira a nossa paz. Assim também como muitas vezes, quando alguém demora para te responder ou não te responde na hora que você quer, acaba gerando dezenas de pensamentos, né? Um não muitas vezes parece uma rejeição e sem perceber, a gente começa a viver a vida tentando conquistar das pessoas aquilo que somente Cristo pode sustentar. E aí eu gostaria que você lesse Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 10, né? Ou lesse o livro de Gálatas todo, porque ele é muito importante. Mas no versículo 10 diz assim: por acaso procuro eu agora a aprovação das pessoas ou a de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Veja que Paulo aqui, ele não está dizendo assim, não ligue para o que as pessoas pensam de você. Né? Muitas vezes se usa esse texto fora do contexto, mas esse não é o argumento do texto. Paulo está enfrentando um problema muito mais sério. As igrejas da galáxia estavam sendo influenciadas por pessoas que estavam distorcendo o evangelho. Por isso que ele começa lá no início, né? Lá no versículo 6, ele diz assim, eu estou admirado de que vocês estejam passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então havia outro evangelho, porque isso é importante a gente entender. Quando existe Jesus, mais uma série de regras que você precisa seguir, Jesus, mais uma série de doutrinas que não estão na Bíblia, ou que estão, mas que na nova aliança já não se vive mais, quando se usa texto fora de contexto, muitas vezes nós estamos vivendo outro evangelho. E é isso que Paulo está alertando os Gálatas, né? Eles estavam sendo influenciados por pessoas que estavam distorcendo o evangelho. Então, quando é Cristo e mais alguma coisa, quando Cristo não é suficiente, nós estamos trazendo outro evangelho. E o problema aqui não era simplesmente a autoestima,
era fidelidade ao Evangelho. Paulo sabia que se ele adaptasse a sua mensagem para receber a aprovação humana, ele deixaria de servir fielmente a Cristo. E é nesse contexto que ele pergunta: eu procuro agradar as pessoas? Então, a questão central aqui não é como posso me tornar independente da opinião de todo mundo, não. A questão é quem governa a minha fidelidade, Cristo ou a minha necessidade de ser aceito? Porque quando é a minha necessidade, eu ignoro a minha fidelidade com Cristo para que as pessoas me aceitem. Então, quando a aprovação ela começa a ocupar um lugar que não deveria, é natural a gente muitas vezes desejar relacionamentos saudáveis. É bom receber carinho, é bom a gente ser reconhecida, é sábio a gente ouvir correção. E a Bíblia não nos ensina a desprezar as pessoas nem ignorar conselhos. O problema começa quando a aprovação deixa de ser algo agradável e se torna daí uma necessidade para a nossa segurança. Quando eu preciso que todo mundo goste de mim, para daí eu ficar bem. Quando eu não consigo dizer não porque eu tenho medo de decepcionar. Quando todo mundo, me pede algo e aí eu, mesmo não querendo, eu faço. Mesmo cansado, eu digo sim. Percebe? Quando eu mudo as minhas convicções para não ser rejeitado. Quando eu mudo a minha fidelidade para com Deus para não ser rejeitada. Quando uma crítica consegue determinar o meu valor, quando eu faço coisas não por fidelidade a Deus, mas para receber reconhecimento. Então alguma coisa saiu do lugar. E daí a opinião humana ela começou a carregar um peso que nunca deveria possuir na nossa vida. E aí nós precisamos tomar muito cuidado. A resposta cristã para a necessidade da aprovação não é: você não precisa de ninguém. Acredite mais em você. Não. Isso apenas substituiria a dependência das pessoas pela autossuficiência, Eu olho para mim, eu penso em mim, eu primeiro, sempre eu na frente. Porém, o Evangelho ele oferece algo muito maior. Ele oferece Cristo. Paulo ele diz: se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Veja a palavra que ele usa: servo. Paulo sabe a quem pertence. Essa é a liberdade cristã. Não é ninguém manda em mim. É, eu pertenço a Cristo. Por isso eu não preciso construir minha vida tentando administrar a opinião de todo mundo, porque eu tenho um Senhor. Você percebe a diferença? E o quão libertador isso é? Existe muitas vezes um peso enorme quando a gente tenta ser aquilo que a gente imagina que as pessoas esperam de nós. Você começa daí a medir as palavras, a esconder a sua fragilidade. Você começa a evitar conversas que são necessárias. Aceita muitas vezes responsabilidades que você deveria recusar. Até serve mais do que deveria, não porque Deus te chamou, mas porque você tem medo de decepcionar. E aos poucos nós podemos até confundir isso com amor cristão, mas dizer sim para todo mundo não é necessariamente servir a Deus. Às vezes fidelidade a Cristo vai exigir de você um não. Às vezes vai exigir de você uma conversa difícil. Às vezes vai significar que você não vai ser compreendida. E às vezes obedecer a Deus não vai produzir aplausos. Muitas vezes você vai ter que renunciar a algumas mesas para que você esteja no centro da vontade
de Deus. E existe outra forma de buscar a aprovação. E essa é mais silenciosa, porque nós podemos buscar a aprovação na espiritualidade. Queremos parecer fortes, maduras, cheias de fé, nunca cansada, nunca confusa, né? Sem dúvidas nunca, sempre disponíveis. E aí a gente começa a construir uma versão espiritual de nós mesmas para que as pessoas nos admirem. Olha como ela é, né? Como ela sabe. Mas Cristo, ele não nos chamou para construir essa imagem. Ele nos chamou para segui-lo. E seguir Cristo inclui humildade suficiente para reconhecer os teus limites, para confessar pecados, para receber correção e admitir quando a gente precisa de ajuda. E eu digo isso aqui, já falei em vários devocionais, já falei durante o discipulado, durante os nossos propósitos, né? Aquilo que eu renunciei vai fazer 1 ano já. Aquilo que eu renunciei, que eu abri mão, eu tinha mentorias, eu tinha assistentes que eu estava vendendo e eu tive que dizer não para pessoas que queriam comprar, que estavam com o cartão pronto para passar. Eu disse não, porque eu entendi que eu estava ensinando e indo para um caminho que era o que Paulo diz aos Gálatas, outro evangelho. Era Jesus, mas tinha mais uma técnica de meditação, tinha mais uma técnica de ressignificar, tinha mais uma técnica onde a gente via o dicionário de sintomas para tratar as dores da alma. E tudo funcionava, porque as técnicas elas funcionam. Só que nem tudo que funciona vem de Deus. E quando eu entendi isso, a terapia que eu trabalho, ela mudou completamente, ela não é a mesma, já tem 1 ano. Eu precisei renunciar. E isso incluiu muitas vezes não ter ninguém para atender, porque as pessoas não entendiam. E eu creio que o Senhor também estava limpando tudo aquilo que eu estava fazendo, mas eu precisei reconhecer. Então muitas vezes a gente rompe com algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas dizem, Paty, mas isso não tem nada a ver, é só uma técnica. Era provavelmente isso que os Gálatas ouviram. E a Bíblia não diz se eles ouviram Paulo ou não, mas Paulo foi fiel àquele que o chamou. E eu quero dizer para você, o que você deve fazer quando a opinião das pessoas ainda domina os seus pensamentos. E aí nós entramos em Filipenses 4:8. Você deve perguntar, o que é verdadeiro? Porque a pessoa realmente, ela rejeitou ou você está interpretando que foi rejeitado? A crítica é verdadeira e você precisa receber, então você começa a analisar. Ou você está transformando uma opinião humana numa sentença sobre a sua identidade. E aí Tiago 4:7 nos chama, sujeitem-se, portanto, a Deus. Essa ordem ela é preciosa. Antes de nós resistirmos às mentiras, nós precisamos nos submeter à verdade de Deus. Então não responda à rejeição dizendo, eu não preciso de ninguém. Responda, eu pertenço a Cristo. Talvez essa semana alguém não tenha reconhecido aquilo que você fez. Talvez você tenha recebido uma crítica, talvez alguém tenha ficado chateado porque você estabeleceu limites, né? Talvez alguma conversa esteja ocupando a tua mente há dias. Pare por alguns minutos e pergunte, por que isso está exercendo tanto poder sobre mim? E depois faça uma pergunta ainda mais importante, o que seria fidelidade a Cristo nessa situação? Talvez seja pedir perdão, então peça. Talvez seja receber uma correção, então receba. Mas talvez seja estabelecer um limite. E aí você estabelece com amor. Talvez seja permanecer firme na verdade mesmo quando ninguém te compreende.
E eu sei bem o que é isso. E eu digo para você, permaneça porque vale a pena. O nosso objetivo não é sair desse devocional pensando assim, a partir de hoje eu não me importo com mais ninguém. Isso não seria maturidade. O objetivo é poder dizer, eu quero amar as pessoas profundamente, sem precisar fazer delas a fonte da minha identidade. Olha a diferença. E eu peço que você venha refletir a opinião de quem tem poder ainda e poder demais sobre as tuas emoções. Porque aí você está entregando para uma pessoa a tua estabilidade emocional. Você tem dificuldade de dizer não porque você ama servir ou porque você tem medo de decepcionar as pessoas? E quando você é criticada, você consegue examinar humildemente o que foi dito ou imediatamente você sente que o seu valor ele foi ameaçado? E existe alguma área em que você está comprometendo a fidelidade a Cristo para continuar recebendo a aprovação de alguém? E talvez a pergunta mais importante de hoje seja: se eu obedecer a Cristo, se obedecer a Cristo significasse não ser compreendida por algumas pessoas, Ele ainda seria suficiente para mim? Essa é forte. Que você responda isso de todo o teu coração. Vamos orar? Ah, Senhor, Tu conheces o nosso coração. Sabe, Deus, quantas vezes nós procuramos nas pessoas aquilo que nós deveríamos encontrar somente no Senhor, ó Pai. Nos perdoa pelas vezes em que o medo da rejeição falou mais alto do que a fidelidade à Tua palavra, Senhor. Nos ensina a amar sem viver escravizados, ó Pai. Escravizados muitas vezes à necessidade da aprovação. Nos dá, Senhor, humildade para receber correção quando a gente estiver errado. Coragem, Senhor, para permanecer na verdade quando for necessário. Sabedoria para estabelecer limites sem dureza. E graça. Graça para não transformar a opinião das pessoas em uma medida do nosso valor. Nós submetemos os nossos pensamentos a Ti, que a minha mente permaneça, Deus, naquilo que é verdadeiro, justo, digno diante do Senhor. Quando o medo da rejeição surgir, nos lembra, Senhor, que nós pertencemos a Ti. Eu não quero viver, Senhor, para construir uma imagem. Eu quero viver para ser fiel a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que você possa dizer amém, Senhor, é isso que eu quero. Reflita sobre o que foi falado aqui durante esse final de semana. Se for preciso, escuta de novo, anota, vai ler a sua Bíblia, vai conferir. E talvez esse devocional tenha revelado algo que nunca chamou, que você nunca chamou de busca por aprovação. Talvez você chamasse de eu não gosto de decepcionar ninguém. Eu prefiro evitar conflito, eu preciso saber se está tudo bem entre nós. Mas algumas vezes por trás desses comportamentos existe um coração que aprendeu a procurar segurança na aceitação das pessoas. Se você deseja compreender melhor o que tem influenciado os teus pensamentos e as tuas decisões, eu te convido a fazer gratuitamente o teste da alma. É uma ferramenta de reflexão fundamentada na palavra. O teste, ele é gratuito e ele vai te ajudar a identificar quais áreas relacionadas à aprovação, controle, culpa e identidade, apontando um caminho de aprofundamento. Mas eu quero que você lembre, Esse teste não define quem você é. O resultado não é a sua identidade, Cristo é quem define. Então faça gratuitamente o teste pelo link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E se o resultado mostrar que a busca por aprovação tem ocupado um espaço importante na sua vida, existe um caminho de aprofundamento na nossa coleção Terapia da Alma Cristocêntrica, voltando justamente
para esse tema. Mas antes de qualquer ferramenta, guarde essa verdade hoje. Você não precisa ser aprovado por todos para permanecer fiel. Você precisa saber a quem pertence. E em Cristo você pertence ao Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nós nos encontramos segunda-feira com mais um devocional, A Voz que Cura. Curte, comenta, compartilha e se inscreve também em nosso canal.